Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tatu de Mig. Galera, você já parou para pensar por que grande parte dos motociclistas escutam rock and roll? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do e-book do Tatu. É isso aí, galera. Já parou para pensar porque grande parte dos motociclistas, motoclubes aí tem como gênero preferido o rock and roll? É muito comum você ir em alguma festa de motoclube, ou você ir a algum evento, ou de repente você até ir na casa de um motociclista aí, de uma pessoa que curte motos, né? E o gênero mais comum é o rock and roll, né? Não tô falando que é unanimidade isso daí, né? Mas é bem mais frequente o ritmo ser rock and roll. Qualquer evento que você vai, cara, evento de moto, sempre vai ter o rock and roll tocando solto lá. Pra gente tentar explicar o que aconteceu, como que surgiu, por que esse ritmo é bastante forte nesse mundo motociclístico, a gente fez uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa por base aí e trouxe algumas informações, algumas teses, alguns documentários, porque na verdade, galera, a gente não sabe ao certo como surgiu exatamente essa ligação, né? Existem diversas teorias, diversas ligações, e eu trouxe um pouco delas aí para trazer para vocês e tentar explicar aí um pouco como que surgiu essa ligação. Galera, para a gente tentar explicar um pouco aí sobre esse elo de corrente entre motociclistas e rock and roll, a gente tem que falar um pouco sobre a origem do rock, cara, que também é outro assunto bastante controverso, né? Tem bastante teoria sobre o surgimento do rock, né? São diversas peças de quebra-cabeça que vão se encaixando ali para dar origem ao gênero, né? Mas vamos falar um pouco sobre o surgimento do rock aí, para a gente tentar explicar essa teoria aí para vocês, né? Galera, pra gente falar um pouco sobre o surgimento do rock and roll aí, na verdade o rock, a origem do rock não é um assunto, não é uma história bem definida de como se iniciou, né? Como se iniciou esse ritmo, né? Antigamente, cara, esse som que já foi considerado aí por muitos como a delinquência juvenil, né? Você ser um roqueiro, você era mal visto pela sociedade. Isso eu tô falando já quando o rock já estava iniciando seus primeiros passos aqui, né? Então, se você era um roqueiro, você era mal visto pela sociedade, né? Você era um delinquente, né? A sociedade de antigamente ela era conjunta, ela era uniforme, né? Sobre basicamente uma forma de pensar, uma forma de se vestir, uma forma de agir, né? Era uma coisa muito uniforme. E, na verdade, os roqueiros de característica de época eram totalmente contra essa política da sociedade, né? Que eu vou falar um pouco mais pra frente aí no surgimento de um filme, né? Então, quando você era roqueiro, cara, você já era visto como delinquente, né? Como uma pessoa aí rebelde aí na sociedade, né? O rock, ele tem suas ligações ligadas ao blues, né? Era o desenvolvimento das músicas de colheita da época, né? Então eram aquelas músicas mais animadas ali, né? Então dizem as teorias que o rock, né, tem essa ligação ao blues aí, mas na verdade não foi somente o blues, né? Tem outros ritmos aí que eu vou estar falando sobre isso, mas há diversas como eu posso dizer, controvérsias, né, sobre o surgimento do ritmo. Entretanto, a teoria que é mais aceita é que o rock and roll nasceu na década de 40 para a década de 50 ali, né, com a combinação de diversos ritmos da época, né, como a gente pode destacar o folk, né, e o blues. E além do folk e do blues também pode ser a junção do country e do jazz, né. Aí, galera, unir o blues, o jazz, o country e outros ritmos de balanço aí, dá-se origem aí ao ritmo chamado rock and roll, né? Começam a surgir um ritmo um pouco diferenciado aí, e a galera apelida de rock and roll, que eu vou falar um pouco mais pra frente aí qual que é o significado, né? O desenvolvimento do rock and roll a partir da década de 30 e início da década de 40 foi um processo bastante evolutivo, né? Que veio a ganhar força mesmo na década de 50, que foi um marco aí para a música, né? Na década de 50, para quem não sabe, foi o ano da eletrificação da música, né? E com a eletrificação da música surgiu o instrumento mais clássico
do rock and roll, que é a guitarra elétrica, galera. De 1950, que foi a origem da eletrificação, já surgiram as primeiras guitarras elétricas, né? Galera, a palavra rock tem uma longa história no idioma inglês, né? Ela pode ser conhecida como uma metáfora aí para uma frase em inglês que ficou bastante conhecida, que significava mais ou menos sacudir, perturbar ou incitar, né? Só que o termo rocking, né, ele foi usado por cantores negros no sul dos Estados Unidos para dizer algo semelhante ao êxtase espiritual, né? Aquela a satisfação espiritual que eles tinham, eles utilizavam a palavra rocking para se falar aí, né? E o verbo roll é uma metáfora medieval que tem outros significados aí por trás da palavra, mas basicamente, né, ele é mais aceito como o verbo de rolar, né? Como a formação de rock and roll é aceito como uma frase balançando e rolando, né? Vamos lá, galera, e vamos imaginar, vamos tentar explicar aí como que o rock and roll tá ligado ao motociclismo aí, né? Galera, com o surgimento ali do ritmo de rock ali na década de 40 para a década de 50 ali, também em paralelo vai surgindo um movimento de motoclubes, motociclistas, né, galera que se reunia para andar de moto, né? E para a sociedade, essas pessoas que se reuniam para andar de moto ali na década de 30, 40 ali, foi o surgimento dos primeiros motoclubes ali, eram vistas pelas sociedades como fora da lei, né? Como pessoas motociclistas fora da lei e tudo mais. Só que em paralelo a isso, o rock and roll também já estava sendo visto como fora da lei. Então imagina o seguinte, a junção de pessoas que se reuniam para andar de moto era conhecida como fora da lei, e uma música que era conhecida como fora da lei, cara, foi o elo da corrente que se juntava ali e formava um laço ali inquebrável, né, galera? E desde então, no decorrer da história, a gente vê que a galera, como o rock and roll praticamente foi banalizado, né, pela sociedade, e essas pessoas que se reuniam para andar de moto também eram banalizadas, né, pela sociedade como fora da lei, né? E isso vai ficar muito bem esclarecido, né, no lançamento de um filme que, pra mim, galera, quem me conhece sabe que eu sou fanático por esse filme, que é Easy Rider, de Peter Fonda. Inclusive tem um vídeo no canal contando a história da moto aí que fez parte do filme, então se você não viu, acompanha aí nossos vídeos que você vai ver a história dessa moto aí, né? Galera, pra quem me conhece sabe que eu sou fanático desse filme, então em 1969, no lançamento do filme Easy Rider, ficou bastante esclarecido, né, sobre toda a trilha sonora do filme, sobre como a sociedade enxergava o Peter Fonda e o Billy, né? Dava pra ver realmente quando eles entram no bar ali pra comer alguma coisa, o pessoal fica olhando e julgando ele pela aparência, enfim. Era basicamente essa ideia que a sociedade tinha do motoclube, né, das galeras que andavam de moto. E era a mesma ideia que a galera tinha do rock and roll. Então o que a galera fazia? Pra formar o elo perfeito, ia se reunir e começava a escutar o rock and roll, né? E isso foi ficando muito comum, e o filme Easy Rider marcou bem, porque eles escolheram para mim uma playlist que é fantástica, né? E foi a junção perfeita, né, de pessoas que se reuniam para andar de moto, que eram taxadas como rebeldes à sociedade, como pessoas à margem da sociedade, e uma música que também era conhecida como a margem da sociedade. É claro que hoje a realidade é totalmente diferente, né, galera? Ainda assim, há pessoas que têm um pouco de preconceito com rock and roll, ainda existe, mas basicamente aí o rock vem se tornando um elo muito forte aí com os motociclistas. Na época, inclusive eu vou falar isso em outros vídeos também, eles se reuniam em café, né, porque o rock chegou uma época que ficou proibido também se escutar, né, e aquela galera que era fora da lei, eles se reuniam em bares aí à parte para poder estar escutando o rock and roll, né, para não deixar esse elo de corrente se quebrar, né? E foi aí que basicamente fechou-se um elo da corrente entre o motoclube, motociclistas e rock and roll, e um elo inquebrável até hoje. E hoje qualquer marcação aí, quando você pensa em motociclistas, né, em um gênero musical, é muito difícil você ver alguém não falar sobre o rock and roll, por esse elo, por basicamente uma imposição da sociedade em falar que motociclistas fora da lei e músicas fora da lei se combinavam, né?
Basicamente é isso, é a história aí da duelo de ligação do rock and roll aí. Galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aí um pouco do conteúdo do que eu consegui estudar e consegui trazer para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo aí. Se faltou alguma informação, comenta aí embaixo aí, que nos próximos vídeos eu vou tentar ir corrigindo aí. E comentem aí, compartilhem com os amigos, divulguem para geral aí. E muito obrigado, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e vai ter muito mais aí e-book do Tatu trazendo diversas curiosidades aí para vocês. Fique com Deus, um abraço, tamo junto, valeu, até a próxima, fui!